Comunicação nas organizações. O que nós vamos estudar e o que nós vamos analisar? Nessa nossa aula, nós vamos trabalhar com, vejam lá no slide, a linguagem verbal e não verbal, a língua padrão e variantes, a intencionalidade discursiva e o acordo ortográfico. Parece que nós vamos ver muitas coisas, né? E eu vou dizer para vocês que dentro desse universo da comunicação, nós vamos dar um pequeno arranhão em tudo isso. Esse universo ele é muito maior do que as possibilidades que nós podemos ter nesse nosso contato. Perguntaram uma vez, professora, como que nós aprendemos a língua portuguesa, como que nós aprendemos o português, a comunicação? Quanto tempo eu preciso para isso? Será que uma aula? Será que 6 meses? Será que 1 ano? E a minha resposta é uma vida. Você aprende a língua, você aprende a comunicação no dia a dia. Você aprende usando, se interessando, indo atrás. E o mais importante de tudo é querer, né? Então, a partir de agora, eu espero, desejo que cada um de nós queiramos aprender a comunicar cada vez melhor, que busquemos sempre informações, conhecimentos, que troquemos informações com os colegas, com os textos, com os livros, que a gente estude bastante e que a gente tenha como objetivo sempre uma melhor comunicação para poder ter uma melhor relação com o outro e, consequentemente, com a gente mesmo. Comunicação. Primeira coisa que nós temos que pensar é onde nós estamos, o que está acontecendo, né? O que está em nosso entorno. Veja, atualmente nós temos um fenômeno assim, bastante conhecido e percebido, que são as tecnologias. Então, nós temos como suporte para o nosso trabalho, o nosso dia a dia, todo um arsenal de informática, o computador, a internet, e isso diretamente tem influenciado a comunicação. O que antigamente era feito pessoalmente, hoje na maioria das vezes é feito à distância. Daí uma necessidade de um cuidado maior com o uso da língua. Por quê? Porque nós mudamos aquele olhar, aquele toque e aquelas possibilidades de acerto para um contato da comunicação à distância. Eu explico para vocês melhor o que eu quero dizer. Quando eu estou falando pessoalmente com alguém, existe a possibilidade de eu retomar a minha fala, eu posso errar e corrigir, eu esclareço dúvidas, eu tenho feedback. Veja, eu olho para uma pessoa, eu falo uma coisa, eu olho e percebo que ela não entendeu, que ela aceitou, qualquer coisa nesse sentido. Com os recursos tecnológicos, isso fica afastado, isso fica mais distante. Eu mando um e-mail, eu mando uma mensagem e o que está escrito está registrado, né? Isso traz algumas confusões, isso pode trazer alguns problemas. Daí a minha preocupação em relação a isso. Nós vamos discutir exatamente tópicos do mundo atual. Acompanhem lá no slide qual vai ser a nossa referência. O mundo atual está imerso na realidade do computador, da informática, consequentemente da informação, que influencia diretamente a comunicação. Daí a necessidade do domínio do idioma. Você sabe, você tem noção de qual é a matéria que nós mais produzimos na atualidade? Pense comigo, o que a gente faz mais no dia a dia? O que é mais produzido? A informação. Interessante isso, né? Nunca na história da humanidade houve a disponibilização de tanta informação como está acontecendo agora. Isso é bacana, isso é muito legal. Porém, nós temos que lembrar de 2 coisas. Primeiro, informação é dado. Informação não é conhecimento. Antes, numa época remota, onde nós tínhamos assim as enciclopédias, ou as pessoas que estudavam e se preparavam em relação a isso, havia um limite de saberes que, se a pessoa dominasse, ele era considerado intelectual, inteligente, qualquer coisa assim. Hoje em dia, eu posso acessar qualquer informação na palma da minha mão. Isso não garante cultura, isso não garante saber. A segunda coisa que a gente precisa relacionar
e pensar em função disso é que eu tendo acesso à informação, eu tenho que saber fazer uso dela. Essa que é a diferença. Antes, ter a informação garantia uma base cultural. Hoje, eu tenho que ter acesso à informação, e isso todo mundo tem, porém, eu preciso saber fazer uso dessa informação. Daí, a necessidade do domínio, do correto domínio da língua portuguesa. Né? Porque nós nos comunicamos através da língua portuguesa e nós precisamos ter um controle sobre essas relações, principalmente no universo profissional. Se nós formos analisar o universo pessoal, ele tem as suas diferenças com o profissional, é óbvio, principalmente na área da comunicação. Se eu estou com a minha família, se eu estou em casa, se eu estou com os meus amigos, eu tenho como arrumar as coisas, eu tenho como passar a mão na cabeça, né, resolver as coisas de outros jeitos. Profissionalmente, é o uso da língua que vai demonstrar a minha eficiência. Então, um bom profissional é aquele que tem esse controle, que sabe como fazer, né, e usa e faz uso disso. Não adianta, por exemplo, eu ter domínio das regras, eu saber ter gramáticas, ter dicionários, ter todas as informações na minha mão, se eu não souber fazer um bom uso disso. Nossas aulas, os nossos encontros vão estar voltados realmente para essa relação. Como que nós, profissionais, né, especializados, fazemos uso da nossa linguagem, fazemos uso da nossa comunicação. É isso. Um dos marcos da comunicação, obviamente, é a linguagem, né? Então, o que vem ser a linguagem? A linguagem é um dos recursos, é uma das ferramentas utilizadas pelas pessoas para transmitir o seu pensar, os seus desejos, a sua vontade. Um marco da comunicação é a linguagem. A linguagem ela pode ser feita de várias maneiras, né? Nós sabemos no nosso dia a dia, no nosso convívio, que um olhar, um gesto, uma atitude, o tom da voz, transmitem às vezes muito mais coisas do que o que a gente está dizendo. O bom observador percebe que por trás do que as palavras estão dizendo, há intencionalidades. Isso é bacana, isso é bastante legal. A gente, professor há muito tempo, né, mãe, enfim, a gente olha assim para o filho, para o aluno e fica pensando, o que ele está querendo dizer por trás da fala dele? Uma coisa bacana assim de se perceber é como a pessoa fala, né? Por exemplo, quem é mãe, pai, sabe disso. Se o filho chega para você e fala assim, mãe é... Mãe, né? Mãe é, ou mãe é, conforme o jeito que ele fala, a mesma informação, o mesmo texto, vai determinar contextos diferentes. Vamos lá, o mesmo texto vai determinar diferentes contextos. Então, se a minha minha filha fala assim, mãe, eu sei que existem situações diferentes por trás dessa comunicação. Isso não é só em relação à mãe, né? Alunos, por exemplo, a gente que convive com o aluno, a gente sabe que o aluno vem contando uma história, alguma coisa assim, daí você fica, o que vem por trás disso? Isso se dá em todos os diferentes níveis. Daí a necessidade da gente começar a prestar atenção na linguagem verbal e não verbal. Verbal lembra verbo. Nesse caso, esse verbo quer dizer palavra. Então, quando nós falamos linguagem verbal, é aquela linguagem que se dá através das palavras, né, dos termos, tá, dos verbos, dos substantivos, dos adjetivos, enfim. É quando você usa a palavra. E linguagem não verbal é aquela que você comunica-se, porém, sem o uso específico da palavra, né? Vamos ao slide, que daí nós vamos exemplificar isso melhor. Vejam lá, linguagem verbal e não verbal. Duas pessoas falando, onde vocês veem lá no círculo, seria a linguagem verbal. As palavras, né, criatividade, aprender, ela também chega a ser verbal porque está usando a palavra. Embaixo vocês podem ver uma série de pessoas que estão comunicando sem usar a palavra.
Você percebe uma pessoa que está preocupada, uma pessoa que é mais simpática, uma pessoa que é um pouquinho mais resistente, uma pessoa que está chamando atenção. Você percebe pessoas mais simpáticas ou não, conforme o gesto, a atitude, né? Se você olhar no slide à direita e acima, você vai ver algumas placas, algumas imagens que usam da linguagem verbal e não verbal, ou dos dois juntos. Bom, sintetizando, vejam lá. A linguagem verbal é aquela que usa a palavra. A linguagem não verbal é aquela que não usa a palavra. Algumas vezes acontecem as duas formas juntas, né? Eu posso estar falando e ao mesmo tempo expressando com alguns gestos. Venha, não, silêncio, pense, olhe, né? Estou de olho em você, tá? Algumas vezes os gestos não coincidem com as palavras, daí nós temos que prestar atenção, porque por trás das palavras também tem outros tipos de comunicação. E há também aquela comunicação que se realiza apenas por imagens, sem o verbo, né? As placas, as cores, os sons. Então você está andando de carro, você está andando na rua e você vê as três cores, o vermelho, o verde e o amarelo, e isso está te mandando mensagem. É uma linguagem de cor, né? Então o verde, siga, o vermelho, pare. Você vê uma placa de trânsito, uma placa de comercial, você entende a mensagem que está escrito, que está sendo dita por trás disso. Considerando que o contexto, aonde as placas estão, modificam essa mensagem. Estava conversando com uns alunos um dia desses, e explicando para eles que, para nós, né, normais, assim, esse gesto é um gesto de positivo, legal, que está tudo bem. Se você estiver mergulhando, né, se você for mergulhador e fizer esse gesto, significa eu quero subir, né, talvez eu tenha algum problema e eu preciso subir. Se a pessoa não entende o sinal em diferentes contextos, né, você está mergulhando, a pessoa faz assim, você fala, ah, legal, beleza, e no fim a pessoa está pedindo ajuda para subir. Então, conforme a situação que acontece, a comunicação, ela pode ter significados diferentes. Isso acontece também em diferentes países. Alguns gestos permitidos aqui, em alguns países têm outro significado. Algumas cores significativas para nós aqui têm significados diferentes em outros lugares. Mais uma vez, o que nós precisamos fazer? Ficar atentos, prestar atenção, mergulhar nesse mundo da comunicação, prestando atenção. Principalmente porque os grandes pensadores, as grandes empresas, as grandes mídias têm o controle dessa comunicação e dessa linguagem. E nós, muitas vezes, entramos assim, de gaiato e somos carregados, conduzidos por ela. Daí a necessidade de a gente ter essa criticidade. Peraí, né? Se eu usar esse shampoo, meu cabelo não vai ficar mais bonito ou eu não vou ficar mais feliz por causa disso, né? Ah, se eu comprar isso, se eu consumir aquilo, qual é a mudança realmente significativa na minha vida? Se o meu chefe, ou se o meu gestor pede alguma coisa, né? Qual é o sentido, qual é a necessidade, né? Qual é a intencionalidade que tem realmente por trás desse fato que está acontecendo? E isso nós percebemos com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Lá na nossa tela, a gente vai ver o nosso próximo slide e vamos acompanhar aqui. A língua, ela tem a sua padronização, a língua padrão, e existem variantes, né? Daí a necessidade de a gente ter um constante aprendizado da língua. A língua, a princípio, nós aprendemos em casa, aprendemos com amigos, mais tarde na escola, e no trabalho e no dia a dia. E algumas situações exigem um padrão culto, um padrão formal. Então veja lá, fazendo um retrocesso do que nós falamos até agora. A comunicação se dá através da linguagem. Essa linguagem ela pode ser verbal ou não verbal. E a linguagem tem diferentes situações. Nós temos uma linguagem dita culta, dita padrão,
e uma linguagem que não é culta, que não é a padrão, tá? Porém, essa variação não significa dizer que a pessoa é mais inteligente, ou mais poderosa, ou mais preparada. Em muitos casos, as pessoas que têm o domínio da linguagem padrão não são as pessoas intelectualmente mais bem preparadas. Existe por trás disso um grande preconceito. Algumas vezes a gente pensa assim: ah, ele não domina a língua, ele não sabe falar direito, então ele tem algum problema, então ele é intelectualmente desprivilegiado. E isso não é verdade. É interessante a gente fazer uma analogia no seguinte sentido: o domínio da língua, a forma de se falar, equivale, é muito parecido com a roupa que a gente usa, tá? Então, nós temos roupas diferentes para diferentes situações. Tem roupa que eu uso para ir à praia, tem roupa que eu uso para ir a uma festa, um casamento, alguma coisa mais formal. Então, eu não vou, por exemplo, de salto alto, bico fino, para a praia. Apesar que algumas pessoas vão, né? Mas, a princípio, não é legal ir, porque você vai afundar, vai ser ruim. Da mesma forma, você não vai com traje de banho para um casamento, tá? Então, existem roupas adequadas para diferentes situações. Com a língua é a mesma coisa. Existe uma língua própria para uma situação formal e existem línguas próprias para a situação informal. Então, não é mais a língua certa ou a língua errada. Não. É a língua adequada e a língua não adequada. Se eu estou na praia, se eu estou numa situação de relax, né, descontraído, uma coisa assim mais largado, mais solto, a minha linguagem vai ser equivalente. Vai ficar estranho eu estar na praia com os meus amigos, conversando com ele: dê-me, por favor, passe-me o pão, sente-se ao meu lado. Você fala: me dá um pão, senta aqui, né? Nós vai para o mar. Então existe um relaxamento em relação à língua. Agora, se eu estiver lá com o meu chefe, em uma situação formal, ou com alguma pessoa que eu preciso demonstrar um pouquinho mais de controle ou de cultura, claro que a minha língua vai ser um pouquinho mais preparada. É claro que eu vou usar a minha linguagem formal. Então, eu estou falando com um superior, ou mesmo com um cliente ou um fornecedor, eu não vou chegar para ele e falar assim: me dá o produto, nós vai, ou sente aqui. É claro que a minha linguagem vai ser um pouquinho mais elaborada. O que cabe a nós? Saber usar a linguagem nos momentos certos, assim como a roupa. Eu escolho uma roupa certa para uma situação. Eu uso uma linguagem assim também. Veja, é tão ruim falar de uma forma formalmente em uma situação informal, quanto informalmente numa situação formal. Cabe eu adaptar a minha linguagem para as diferentes situações. Para isso, eu tenho que ter o conhecimento e o domínio da língua. Para isso, e essa é a minha dica, eu preciso começar a prestar atenção, a seguir bons modelos. Com a era da informática, com essa possibilidade de acesso a diferentes situações, eu começo a seguir modelos que sejam significativos para a minha formação. Isso que é importante. Então veja lá, nossa, aquela pessoa quando ela fala muito bem. Eu gosto de ouvir aquela fala. É interessante como ela elabora as frases. Então tenha como modelo, siga aquela fala. Estude, né, pesquise. Um bom profissional é aquele que tem acesso a um bom dicionário, é aquele que faz uso do dicionário, é aquele que não deixa dúvida. É isso que eu falo sempre para os meus alunos. Como que eu aprendo a língua portuguesa? Sendo curioso, sendo pesquisador, conversando, pesquisando, lendo, indo atrás, né? Eu trabalho com a língua já há alguns anos, há muitos anos, né? E eu tenho muitas dúvidas ainda. Eu tenho o meu dicionário, eu prefiro um dicionário físico. Eu tenho lá no computador, mas eu prefiro ter o meu mini dicionário na mão, porque eu acho bacana, eu acho legal. Eu vou lá, questiono, eu pergunto, eu olho, eu reforço, eu não deixo dúvida. Eu vou escrever alguma coisa, meu Deus, será que é com S? Será que é com X? Como que é? Eu vou sem problema nenhum a um dicionário para tirar dúvida, para reforçar. E quando eu vou ao dicionário, eu acabo lendo outra palavra e assim eu vou montando um conhecimento. Então, seja curioso, né? Vá atrás,
pergunte, questione, busque modelos certos, né? Sem desprestigiar o que você já sabe. O nosso próximo slide vai nos trazer uma reflexão realmente em relação a isso. As variações. Muitas são as variações da língua e isso tem que ser respeitado. A primeira variação que nós vamos falar é de tempo. A língua, como um organismo vivo, ela muda, ela se transforma. A minha avó, ela morreu com 99 anos, se eu fosse conversar com ela como eu estou conversando com vocês agora, né, ela morreu há uns 10 anos mais ou menos, eu não tenho certeza, ela não ia entender muitas coisas que eu falo. Pessoal, historicamente 10 anos não é nada. Pensem, nós lidamos com 5.000 anos, com 2.000 anos. 10 anos não é nada e a língua muda muito em 10 anos. Então existe uma variação de tempo. Uma coisa que eu acho interessante é assim, você já deve ter visto um filme de viagem do tempo, que a pessoa foi para o passado, ou para o futuro, qualquer coisa assim. E normalmente as cenas acontecem assim, a pessoa cai no tempo, olha assim e fala, ó, em que ano nós estamos? Ah, nós estamos em, sei lá, em 1800. E eles continuam conversando normalmente. Veja, essa cena não é possível. Se você viajasse no tempo para frente ou para trás, você ia conversar com as pessoas, porém não ia ser uma linguagem fluente. Pegue um texto de 1600, pegue um texto de 1700. Você lê com a mesma fluidez de hoje? Não. Então existe uma variação temporal muito grande. Veja, por exemplo, os adolescentes falando perto dos adultos e das pessoas idosas. A linguagem é variável. Então existe uma variação temporal. A outra variação que a gente vai ver lá no nosso slide é de espaço, né? Espaço, grupo social, atividades profissionais, situações comunicativas, produções literárias. Bom, você deve ter percebido que conforme a região geográfica que as pessoas moram, elas têm formas diferentes de falar. Por exemplo, uma coisa bastante comum, uma vez eu estava em São Paulo e eu precisava ir em um lugar e alguém falou assim, ó, você sai aqui e vai até o Farol, lá no Farol você vira à direita. Falei, ah, beleza, tranquilo, né? Então tá. Saí na rua e fiquei procurando o Farol. Olhei, cadê o Farol? Porque para mim, farol assim, é uma torre comprida com uma luz que fica girando para navio. Isso é farol, né? Daí eu voltei e falei, ó, não tem farol, eu não vi farol. Daí eles riam de mim, porque falaram que o farol é o que a gente chama de sinaleiro, né? De semáforo. Então veja, o mesmo objeto com denominações diferentes, porque em alguns lugares diferentes muda seu nome. São sinônimos, mas o uso é diferente. Então, sinal, sinaleiro, semáforo é um bom exemplo, que a língua muda conforme a região. Se você trabalha com pessoas de diferentes regiões, você tem que saber isso e tem que se adaptar. Olha que interessante, conhecer, né? Ver como é. Então, por exemplo, ontem eu estava dando aula para um aluno de Angola. Angola fala-se português. Daí eu estava falando alguma coisa sobre cipó. E ele perguntou, professor, o que é cipó? Daí eu pensei rapidamente, falei, nossa, se o menino mora africano e não sabe o que é cipó, a mesma linha do Equador, é estranho. Daí ele disse que cipó é liane, aprendi isso ontem, achei bastante interessante. A mesma língua, porém em continentes diferentes, há as variações. E isso possibilita o aprendizado constante, sempre. Então veja, eu que trabalho com a língua há muito tempo, aprendo coisas o tempo todo e eu acho isso bastante interessante. A outra variação são os grupos sociais. Se você falar com alguém por telefone, você sabe se a pessoa tem escolaridade, se ela não tem escolaridade, você percebe mais ou menos a idade dela, né? Você imagina a pessoa como ela é, pela forma que ela fala, você determina aproximadamente o nível social daquela pessoa. Se eu estou falando no telefone com uma pessoa e ela faz muitos erros, por exemplo, você fala, ela não tem muita escolaridade. Ah, ela é de determinada região. Então, a língua, as suas variações nos mostram isso.
A atividade profissional também é muito evidente, né? Existem léxicos. O que é léxico? Léxicos é um grupo de palavras utilizadas por determinados profissionais, determinadas áreas do conhecimento. Então, por exemplo, se eu trabalho com a educação, o termo cognitivo, lúdico, é constante, é comum para mim, tá? Que para as outras pessoas não é. Se eu trabalho na área jurídica, a área jurídica tem uma grande diferença entre furtar e roubar, que para as outras pessoas é a mesma coisa. Eu não trabalho no jurídico, então roubar e furtar para mim é a mesma coisa. Juridicamente existe uma grande diferença entre esses dois termos. Então eu começo a perceber o lado profissional das pessoas, né? Então, a fala do médico, a fala do secretário, a fala do empresário, a fala do economista, porque tem alguns termos que são comuns para aquela determinada profissão, atuação, enfim. A situação comunicativa, eu já falei isso para vocês também. Então, se eu estou em uma festa de criança, eu falo diferente do que como eu falo em uma reunião com os meus gestores. Se eu estou vendendo alguma coisa, a minha fala é diferente de quando eu estou comprando alguma coisa. A minha postura é diferente. Então, há essa variação. E uma variação bastante interessante também é da produção literária. Os textos literários são diferentes dos textos acadêmicos, científicos. Por quê? Porque os textos literários nos dão liberdade. A minha imaginação flui. Quando eu estou trabalhando com a literatura, eu uso figuras de linguagem, eu uso a imaginação, eu vou além, né? Eu me permito imaginar, achar, criar, inventar, enfim. Agora, no texto científico, num texto acadêmico, tudo o que eu digo, eu tenho que provar. Eu não posso achar. Né? Então, eu vou escrever lá meu trabalho de conclusão ou um artigo científico e vou falar que eu acho que alguma coisa é. Eu não posso achar. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter provas. Então, veja, existe a característica do texto literário, do não literário, do texto profissional. Então, por exemplo, o meu gestor pede um relatório e eu posso inventar coisas no relatório ou eu posso colocar no relatório coisas que eu acho sem fundamento. É claro que não. Eu tenho que estar certificando. Então, vejam, essas são as variações, algumas das variações que existem. O que eu preciso deixar bem firme é assim, essas variações, elas são aceitas, não existe variação errada, não há, mas professora, a minha avó fala vassoura, em vez de falar vassoura, ela fala vassoura. Ela está errada. Na situação dela comunicativa, não está errado, tá? Se ela está na casa dela, se ela tem costume de fazer isso, e você entendeu o que ela disse, não está errado. Está errado se você for trazer essa língua para uma situação formal, mas isso não tira o prestígio, não tira o prestígio da fala da sua avó ou de quem quer que seja, tá? Então, a gente tem uma mania de relacionar a intelectualidade com o uso da língua e isso não é verdade, né? Não é porque a pessoa é mais humilde ou tem um vocabulário mais limitado que ela tem deficiência intelectual. Isso não acontece. Bom, vamos lá então para o nosso próximo slide. Me acompanhem, por favor. A intencionalidade discursiva que eu tenho dito para vocês. Então, eu trouxe uma tirinha, vamos lá. Intenções, elas podem ser explícitas ou subentendidas na comunicação. Veja que bacana a nossa querida Mafalda. Ela chega e fala assim: oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar, diz ele. Mas parece que se você passa desodorante, depois come salsicha e aí compra uma máquina de lavar roupa, só não é feliz se for muito idiota. Então, a nossa querida Mafalda fazendo-nos pensar, né? E com uma seriedade, assim, muito bacana. Nós estamos inseridos em um contexto onde os grandes professores, os grandes influenciadores estão relacionados diretamente com a mídia, né? Nós somos bombardeados
com a mídia 24 horas por dia, o tempo todo e em qualquer lugar. Cabe a nós pensar e refletir em relação a isso. A Tira brinca, mas muitas pessoas acreditam e vivem em função disso. É óbvio que nós temos que considerar que nós estamos em uma sociedade com bases capitalistas. Então veja lá, capitalista tem como base capital, né? Quais são as relações capitalistas? De troca. Então, na nossa sociedade capitalista, a minha relação com vocês e com os outros é de troca. E nesta troca, a gente busca o lucro, a vantagem, tá? Essa é a base da sociedade onde nós estamos. Se eu trabalho, se eu estudo, se eu constituo família, né, ou se eu desfaço da minha família, né, ou se eu me permito variantes, é porque a condição social em que eu estou inserida proporciona isso. Tá? Então parece que isso fique bastante claro. A minha relação com os outros, sejam eles quem forem, né? Eu costumo dizer que até com Deus a gente faz isso porque eu faço promessa, veja se não é chantagem. Se você permitir isso, eu rezo não sei o quê. Então, não é uma relação de troca? E nessa troca eu não viso lucro? Bom, eu estou fazendo isso como um pano de fundo para o que eu quero falar. Se eu estou numa sociedade dessas e quem eu mais ouço o tempo todo é a mídia, qual é a intenção da mídia? Vender o seu produto buscando lucro. Né? Algumas vezes eles enganam a gente usando termos como assim, você vai ganhar, isso é de graça, né? Você tem desconto. Esses termos, se você for analisar, veja lá a intencionalidade. Ninguém dá nada assim. Não, mas eu ganhei lá a Bolsa Família, eu tenho a Bolsa Escola. Gente, alguém paga isso. Alguém tem que dar um subsídio para tudo isso. Se a loja me deu um desconto lá de 70%, pense, a loja não vai perder dinheiro, porque se ela perder dinheiro, ela não existe. A empresa vai facilitar isso para mim, ou para você, ou para a sociedade. Bom, né, ou tem alguém louco lá, que está abrindo mão de tudo, né, que a gente não, nessa sociedade não cabe, ou por trás disso existe alguma outra coisa. Então veja, as relações buscam lucro e eu, através da linguagem, tenho que perceber esse tipo de coisa. Eu não vou ser mais feliz se eu tiver o carro do ano, eu não vou ser mais feliz se eu tiver aquela roupa da moda, eu não vou ser mais feliz se o meu cabelo for dessa cor ou daquela cor. Tá? Eu vou ser feliz por motivos internos e não externos. A felicidade, ela pode até parecer existir quando você compra alguma coisa que você deseja, porém isso é passageiro. É efêmero, né? E isso traz outras consequências sociais que é assunto de outras disciplinas. Mas o que sustenta isso é a linguagem, e eu tenho que perceber. Então vamos lá. Se o meu chefe, meu querido chefe, gestor, chega para mim com uma proposta muito interessante para mim, eu tenho que pensar assim, existe por trás disso uma intenção de lucro para ele. Ele quer me ver feliz. Claro que ele quer me ver feliz. Porque se eu estiver trabalhando com ele feliz, eu vou produzir mais, né? Eu vou ser fiel, eu vou fazer realmente as coisas que ele pede, que ele precisa. Então, essas relações, elas não são necessariamente ruins. Não, eu não estou falando assim de exploração. Claro que existe uma conotação exploratória por trás disso, né? Uns exploram o outro. Mas nem sempre a exploração existe. Mas a busca do lucro, sim, tá? E a linguagem é o meio que faz essas relações. Então eu tenho que ter uma criticidade para ouvir isso dos outros e também na hora de dizer isso para os outros. Perceba você, quando você quer alguma coisa de alguém, a forma da linguagem que você usa e que você utiliza. As relações de poder, como nós falamos, também estão relacionadas a isso. Os poderosos usam principalmente a linguagem como ferramenta de submissão. Né? Os advogados fazem isso, os juízes fazem isso, as pessoas que detêm poder fazem isso. Né? Você não acredita muito em um chefe seu que não fala muito direitinho.
Aí você assistir uma palestra, o professor começa falando assim, o problema é... Você fala, você já desacredita. Então, a linguagem é uma ferramenta de poder dessas relações. Nosso próximo slide, então, depois de uma intencionalidade, assim, bem discutida. Acordo ortográfico. Falando em relação de poder, a gente vai cair aqui. Eu quero que vocês olhem o mapa que está ali. É um mapa mundi, é um recorte do mapa mundi. E vocês vão perceber algumas áreas marcadas. Então, eu tenho lá Portugal, eu tenho aquelas bolinhas que são ilhas, tem 3 ilhas, Cabo Verde, Ilha dos Açores. Eu tenho ali nas costas da África, Guiné-Bissau, uma ilha que é um pontinho, São Tomé e Príncipe, o Brasil, né? Angola, Moçambique, e lá perto da China eu tenho Timor-Leste. Então eu quero que vocês olhem essas áreas marcadas. O que essas áreas marcadas têm em comum? Eles fazem uso da língua portuguesa como língua oficial. São só eles que falam a língua portuguesa? Não, existem outros lugares que falam a língua portuguesa, mas eles usam a língua como língua oficial. O que é língua oficial? Língua oficial é quando as leis são escritas na língua e nas escolas ensina-se, né, como a língua escolar, como a língua culta, como a língua a ser seguida. Isso é língua oficial. Tá? Por sinal, aqui no Brasil, nós temos 2 línguas oficiais, eu não sei se vocês sabem disso. Nós temos a língua portuguesa como língua oficial e a Libras. Libras também é língua oficial. Né? Nós temos aqui na nossa instituição um olhar muito cuidadoso em relação a isso. Para o surdo, para as pessoas que têm deficiência auditiva, a primeira língua é Libras, oficialmente, e a língua portuguesa é a segunda. Então, no Brasil, nós temos 2 línguas oficiais. Como eu estou tentando dizer para vocês, a língua é uma forma de controle, é uma forma de dominação, é uma forma de poder, né? Os portugueses, com as grandes conquistas, invadiram vários lugares, conquistaram vários lugares, descobriram, né? As pessoas falam descobriram, eu prefiro falar que conquistaram. E, como uma forma de dominação, levaram para esses lugares a língua portuguesa. Hoje, nós somos falados em diferentes continentes, como nós vimos no nosso mapa há pouco. Veja, vários lugares usam a língua portuguesa. Como eu havia dito para vocês, a língua é uma coisa viva que vai se transformando, vai mudando. Se a gente for conversando, falando e passando o tempo, e a língua muda com o tempo, já falei isso para vocês, e a língua muda com a situação econômica, social, e ela vai se transformando. Se não houver regra, se não houver norma, as línguas elas vão se transformando e vão surgindo novas línguas. Os países ditos lusófonos, luso, português, fono, som. Lusófonos são os lugares que usam a língua portuguesa. Reuniram-se e pensaram assim: para que nós não sejamos dominados, para que a nossa língua mantenha-se forte, né, que essa diversidade seja positiva e não seja excludente, nós precisamos unificar a nossa língua. Veja lá, Timor-Leste, lá pertinho do Japão. Se a gente largar a língua, eles vão começar a falar, e de repente a gente não vai entender. Então, em vez de sermos uma língua, seremos várias outras. Então, os países, os dirigentes do país reuniram-se e decidiram unificar a forma de escrever a língua portuguesa. Daí surgiu o acordo ortográfico, que você já deve ter ouvido falar. Tá? Algumas pessoas falam em reforma. A palavra reforma não é muito bem vista, porque reforma significa arrumar, melhorar. E não é essa a intenção. Não tinha nada errado para se arrumar. O que foi feito foi uniformizar, fazer que os países lusófonos escrevessem a língua portuguesa da mesma forma. Daí esse acordo ortográfico veio, né? Ele foi aceito no Brasil, a partir de 2013 unificou-se e a partir de 2013 nós temos que escrever com algumas variações. Ai meu Deus, professora, eu já não sei direito a língua e agora mudou. Calma, as mudanças foram apenas 2% da língua, muito pequenininhas, né? Essas mudanças
elas são significativas, elas mostram que a pessoa tem certo conhecimento, se as conhecer, porém elas foram muito pequenas. E nós vamos discutir e a gente tem que conhecer e a gente tem que dominar isso. O acordo ortográfico é ruim ou é bom? Bom, depende do ponto de vista, né? Algumas pessoas acham tudo ruim, outras acham tudo bom. Na realidade, a mudança pequena e que unificou a língua, possibilitando estudos internacionais com os países lusófonos, textos, então eu posso escrever um texto aqui e mandar lá para Guiné-Bissau, para Timor-Leste, para Portugal, e a escrita vai ser a mesma. Legislações internacionais, então eu tenho uma empresa em Angola, em Moçambique, e eu posso me comunicar de forma escrita sem grandes problemas. Então veja, isso é interessante, isso é bom. A fala foi unificada? Não. Só a escrita foi unificada. Por quê? Porque as variedades, como nós vimos, elas se dão, elas acontecem, são interessantes. Se nós aqui no Brasil falamos diferente, né, de um estado para o outro, né, o sotaque é diferente, a forma de expressar é diferente, imagine em países, em continentes diferentes. Então não há como unificar a língua falada, somente a língua escrita, porque a língua escrita fica a registro. Nós veremos isso daqui a pouco. Vamos ver quais foram as grandes modificações, grandes entre aspas, porque elas não foram grandes, do acordo ortográfico. A primeira modificação é a seguinte: 3 letras, K, W e Y, voltam para a língua portuguesa. Ué, elas saíram? Na realidade, elas saíram sim em 1971, só que no nosso uso, no nosso dia a dia, elas eram constantes. Possivelmente você já viu nome, ou até o teu nome tem essas letras. Nós usamos palavras que tenham o K, o W e o Y. Essa mudança não foi significativa. Ela só oficialmente está, né, no nosso alfabeto. Tranquilo. Segunda modificação, o trema, os 2 pontinhos em cima do U. Vamos lá para a nossa tela verificar? Veja, né? Então o alfabeto, o K, o W, o Y e o trema. O U, ele tinha esses 2 pontinhos em cima em algumas situações. Agora não tem mais. Só permanece o trema, só se usa esses 2 pontinhos quando for nome próprio. Miller é nome próprio. Palavras derivadas do nome próprio usam também o trema. Então, K, W, Y volta e não se usa mais os 2 pontinhos em cima do U, somente quando for nome próprio. Até aqui, tranquilo, sossegado, sem grandes problemas, certo? Uma outra modificação que para mim, como professora, foi excelente, que foi o uso do hífen. Antes do acordo, a gente usava hífen. Para usar o hífen, eu tinha que saber se a palavra era adjetivo, substantivo, qual era a classe que pertencia, qual a situação. Veja como ficou mais fácil, veja como ficou mais legal, né? Ficou bem melhor. Vamos lá para a nossa tela, para o uso do hífen. Como que faz? Bom, eu tenho que ver a composição da palavra com 2 outras palavras, certo? Eu observo a última letra e a primeira letra, as letras que vão se encontrar. Quando as letras forem iguais, eu uso o hífen. Quando as letras forem diferentes, eu não uso o hífen, simplesmente elas se encostam, elas se juntam. Tranquilo isso. Uma exceção, o co, né? Veja, se eu falar coordenação, coordenação, cooperação, os 2 os se juntam, porém aqui não é hífen. O coautor, a regra segue, letras diferentes, eu não uso hífen. Bom, então, a primeira regra de hífen, veja que fácil. Se as letras forem iguais, eu ponho o hífen, né? Eu tenho uma letra e uma outra letra que vão se juntar, o hífen no meio. Se elas forem diferentes, simplesmente encosto. É assim fácil, só isso, professora. É claro que tem algumas coisinhas que nós vamos ter que ver. Como que eu memorizo isso? Prestando atenção. Presta atenção, tá? Ah, eu confio, eu faço assim.
eu estou digitando no meu computador, eu tenho o programa lá no Word, lá, que ele corrige automaticamente. Joia! Use desse recurso, claro! Eu faço isso, todo mundo faz. Porém, não confie só na máquina, né? Veja quando ele pede a correção, quando ele indica, e comece a questionar, por que que é isso? Porque algumas vezes você não vai ter aquela máquina, algumas vezes você vai manuscrever, algumas vezes a máquina vai trazer dúvida. E você, ser humano, ser pensante, você tem que saber, né, o porquê disso ou o porquê daquilo. Vamos lá então, continuando a nossa conversa em relação ao hífen. O que mais que acontece? Quando a segunda palavra tiver R ou S, ela dobra. Então veja lá a nossa regra. Ante e. Sala, S. Letras diferentes, eu não uso hífen. Porém, quando eu tiver o S, ele dobra. Da mesma forma, quando eu tiver o R, quando a segunda palavra começar com S ou R, dobra. Dobra. Não é difícil. Tenho que prestar atenção ao seguinte. Quando a segunda palavra começar com H, eu sempre uso hífen. O H é uma letra que não tem som. Se eu fosse juntar, eu ia falar super-homem. E não é, é super-homem. Mesma coisa com ex, vice e sem. Tem uma explicação lógica. O X com o A, se não tivesse o hífen, ia ter um outro som, né? O M com o T, se não tivesse o hífen, ia ter sons diferentes, difíceis de se pronunciar, tá? Então, algumas regras, algumas coisinhas que eu tenho que prestar atenção para evitar o erro, mas que tem a sua lógica interna, né? Que eu preciso entender. É complicado. Até pode ser complicado, mas não é difícil, né? Presta atenção, olhe, faz assim. Coloca lá no teu computador uma listinha, vai seguindo, vai olhando e vai ver. Se você faz isso do seu dia a dia, se você faz isso uma coisa comum, as coisas vão ficar mais fáceis. Eu costumo dizer para os alunos assim, se você sabe regras de futebol, eu não sei nenhuma, eu não gosto. Se você sabe regras de futebol, por que você não vai saber uma regra do uso do hífen? A regra do uso do hífen é bem mais fácil do que uma regra de futebol. A regra do futebol, você acha que se diverte, às vezes não, às vezes fica com raiva, né? Por que não ver, por que não se divertir também, por que não divertir-se também usando as regras gramaticais? Então é tudo uma questão de querer, de aproximar-se, né? Não afastar-se dela. No próximo slide nós vamos ver que a acentuação também, algumas mudanças, muito poucas. Regras de acentuação. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. O que é proparoxítona? É quando a penúltima sílaba for mais forte. Médico. Vamos separar em sílaba. Lâmpada. Lâmpada é proparoxítona porque a penúltima é a mais forte. Alcoólico. Última, penúltima, a antepenúltima. Todas as antepenúltimas sílabas serão acentuadas quando forem mais fortes. Paroxítona, as paroxítonas são quando a penúltima sílaba for mais forte. Vão ser acentuadas terminadas em L, N, R, X, PS, TIU, IU, ON ou ditongo. Muita coisa. Não é? Por quê? Se você olhar as oxítonas, vão ser acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O e EI. Pegue duas regras, as paroxítonas e as oxítonas. Faça assim, ó, vão ser acentuadas todas as proparoxítonas, beleza. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O e EI. As proparoxítonas que são mais complicadas são todas acentuadas, menos as terminadas em A, E, O e EI. Faça por eliminação, tá? Tem que saber a regra, professora.
Você tem que saber a regra, ou tem que saber consultar a regra, quando você tiver dúvida. Eu, quando escrevo, eu não penso na regra, eu escrevo direto. E quando eu tiver dúvida, eu vou ao dicionário, eu busco a regra, tá? Eu uso um suporte. Não vou colocar mais acento, daí eu evito errar. Não, não faça isso. Isso vai mostrar que você é preguiçoso, que você não está interessado. Vamos lá para o outro slide enquanto eu vou falando. E que você está desprestigiando uma coisa que faz você relacionar-se com as outras pessoas. Eu tenho aqui duas regras especiais. O hiato de I e o hiato de U. O I e o U vão ser acentuados quando eles estiverem em uma sílaba sozinha. Veja lá, saída, saúde, quando eles estiverem sozinhos. E quando aqui eu tiver um hiato. O que é hiato? Hiato são duas vogais que se escrevem junto, porém em sílabas separadas. Tá? E os ditongos, el, oi e ei, tinham acento em todos. Com o novo acordo ortográfico aconteceu o seguinte: só vai ter acento em el, oi e ei se ele estiver na última sílaba. Veja a ideia. Ideia. O ei está na última sílaba? Não. Então não tem mais acento. Espermatozoide. Está na última sílaba? Não. Então não tem mais acento. A regra que mudou de acentuação com o acordo ortográfico foram só essas duas. Veja. Ei, oi e el só tem acento se estiver na última sílaba. Só. Joia tem acento? Joia. Não, ele não está na última sílaba. Então não tem mais acento. Tá? Mais uma vez, parece que isso é muito, muito complicado, mas se você começar a prestar atenção, você vai ver que não é não. Vamos lá. Próximo slide. Né? Parece que é muita coisa. Ai, meu Deus. É só você prestar atenção. Mudou. O e e, que tinha acento e não tem mais. Alguns acentos diferenciais, como vocês podem ver na tela. Para, pela, pelo, pera e polo, não tem mais acento. O único acento que vai continuar é pode e pode, que o som mostra a diferença. Vai ter acento no por verbo quando significar colocar. E o acento em forma e forma é opcional. A gente falando tudo isso em bloco, assim, isso que... Ai, meu Deus, meu Deus. Gente, acreditem, né? As mudanças são pequenas, as mudanças são necessárias, elas são boas e elas não são difíceis. Então, elas estão colocadas ali, você vai ter acesso a essas regras em muitos lugares. Não desista, não desista dela. Olhe com um olhar um pouquinho mais atento, um pouquinho mais cuidadoso, que você vai perceber que a partir do momento que você começa a se interessar, as coisas ficam mais fáceis, as coisas ficam interessantes. Das aulas que eu dou de português, a minha principal função é essa: aproximar os alunos da língua e ver que você está usando isso no dia a dia. E se você começar a tentar ao uso correto e ao bom uso, para você vai ficar tudo mais fácil. É isso. Terminamos a nossa aula, que pena, né? É sempre muito interessante estar aqui, é muito gostoso você falar de coisas que você gosta, que você estuda e que você interessa. Nessa aula nós conversamos rapidamente sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, a língua padrão e as variantes, a intencionalidade que há atrás do discurso e falamos rapidamente sobre o acordo ortográfico. Lembrando que a língua é uma coisa que nós usamos o tempo todo. Ela merece cuidado, ela merece atenção. E quando você trata com carinho, né, a língua, como qualquer outra coisa, a resposta que você vai ter é sempre bastante positiva. Então, veja o uso correto da língua portuguesa como um aliado seu, e não como um inimigo.
Quando você traz a língua para o seu lado, você percebe o prazer que há em poder usar bem uma coisa que nos ajuda tanto. Bons estudos para todos nós!